Agora outra impossibilidade que estão mostrando, eu já tinha visto isso há muitos anos, né? Mas que tá agora direto a gente vê, o que tem mandado para mim, é o quando eles vão subir da Lua, né? Que é uma piada. Como eles fizeram aquele rover, né? Aquele Jeep lunar, que também é outra coisa absurda. No começo as pessoas acreditavam, né? Mas para quem não viu, acho que todo mundo já viu, né? Então o rover fica filmando, né? Sem ter controle remoto, ele fica filmando. Tem um que só fica filmando assim, outro filma, sobe junto, mesmo sem ter ninguém controlando. Coisa esquisita. Mas eles fizeram uma coisa ridícula. Aí tá ali, né, o módulo lunar. E aí só sai umas faíscas assim, como se fosse um estralinho assim de fogos de artifício. E a parte de cima começa a subir assim, sobe devagarzinho. É uma coisa muito ridícula, né? É muito. Tem uns comentários muito bons que o pessoal faz, né? Que parece coisa de. Esses desenhos, filminho safado, não sei que analogia que ele faz. Mas isso é muito ridículo. Inclusive, o próprio Buzz Aldrin disse que, como tinham que tirar peso de tudo, do foguete, do módulo de comando, do módulo de lunar, ele falou que embaixo do módulo lunar é como se fosse uma tela com um piso assim de alumínio, de alguma coisa, mais flexível para ficar leve. Então como é que dá uma explosãozinha assim, sai uma faísquinha e aí começa a subir devagar. Aquilo é muito ridículo. Isso é mais uma impossibilidade. Saúvas. E agora o módulo, olha quantas, todo lado. Outra impossibilidade. Uma coisa absurda também, isso aí é o seguinte. Se você for ver, é um roteiro de filme, né? Porque o que acontece? Por que assim, tanto o rover como as bases para entrar, para fixar as câmeras, são coisas absurdas, mas necessárias. Por quê? Por que eles não ficavam? O normal é eles segurarem a câmera. Por que eles não seguravam a câmera? Tinha que pôr num pedestal. Porque se você dá uma câmera para um astronauta, o que ele faz? Ele vai ficar filmando. Olha a lua, olha o céu, olha as estrelas, olha a terra, olha o sol, olha ali o Neil Armstrong, olha aqui eu. Era pesado, ele não ia fazer olha aqui eu, né? Ia ficar filmando tudo. Só que ele não podia filmar tudo. Ele tinha que filmar só um lado. Porque se ele filma outro lado, olha Las Vegas, o teatro, o teatro, o cassino Flamingo ali. Então não podia. Só que pôr num pedestal era um absurdo. Assim como levar o rover é um absurdo. Por quê? Antigamente as câmeras eram muito pesadas. Então, para você ter um pedestal para colocar a câmera, ia ter que pesar no mínimo uns 10 quilos. Só que é o seguinte, para cada quilo que você leva no espaço até a Lua, precisa acho que de mais de 1 tonelada de combustível líquido. É esse o cálculo. Vai ver o tamanho do foguete. O foguete é gigantesco. Imenso. Até há pouco tempo era o maior foguete que existia, o do Apollo 11. Agora o Elon Musk fez maior. Mas antes, tá escorregadio, vai cair do da árvore. Mas antes, o que eu tava falando? Antes era o maior foguete, até há pouco tempo é o maior foguete que já existiu. Da Apollo 11, da Apollo, projeto Apollo. Então,
E só em cima aquele foguete gigantesco vai afinando. E lá em cima tem o módulo de comando, o módulo lunar e o módulo de serviço, que é uma fração do tamanho. Então você faz quanto? Falaram lá, não sei, 3 milhões de quilos. Uma coisa absurda, acho. Para levar quantos quilos? Pô? 500 quilos, não sei. Por aí, no total. E eu sei que a história é o seguinte. Olha como é absurdo. Mais trepadeira nessa árvore. Essa árvore imensa, eu já salvei ela várias vezes das trepadeiras. É pra lá, Eduardo. E agora tá nascendo uma grande aqui, ó. Já nasceu um monte. Tudo em volta assim, antes era trepadeira. Quando fizeram o módulo de comando, que é onde eles ficam ali, chegou uma hora eles falaram assim, fizeram o cálculo, não, tem que tirar 85 quilos. É muita coisa. Aí diz que até lixaram assim, sabe, as estruturas de alumínio para tirar 85 quilos daquele negocinho pequeno. É uma coisa super difícil. A primeira base ali, né, o primeiro estágio do foguete, Apollo, tiveram que tirar 1,5 toneladas. Porque o foguete, o que o foguete é? Na verdade são bujões, sabe, cilindros. Imagina bujão de gás. Se você quiser que algo pegue fogo no muito tempo, você tem que pôr bujão de gás. No caso era cilindro, né? Bujão de hidrogênio. Então, cada estágio era como se fosse um cilindro, depois revestido em volta, né? Com aço. Provavelmente aço, acho que alumínio não ia aguentar. Então, como o cilindro é assim, eles tiraram essa volta redonda e deixaram reto. Conseguiram tirar 1.500, 1,5 toneladas. Depois do módulo de comando tiveram que tirar 85 quilos. Do módulo de serviço, do módulo lunar, que nem o Buzz Aldrin falou, era quase uma tela o chão, de tão leve que tinha que ser o cálculo. Sendo assim, jamais eles iam levar aquelas coisas, né, de fixar a câmara. São 10 quilos, 10 toneladas de combustível, não faz sentido, tentando tirar peso de todo jeito. Como é que ia levar essas coisas que não eram necessárias? Um cachorro. Então não faz sentido levar. O astronauta que fica segurando. Ah, um astronauta tem que fazer o quê? Não tem que fazer nada, coletar uma pedrinha. Um coleta, o outro filma. Então teve que ter o pedestal. Jamais ia levar o pedestal, que é peso inútil. Mas tinha que ter o pedestal para ficar aquela imagem chata, parada. Então ficou uma imagem tão chata, porque não tem que fazer na Lua. Que tanto é que depois ninguém quis assistir o Apollo 13. Lembra do filme Apollo 13? Nem as escolas, o cara todo feliz, que ia dar uma aula do espaço, ninguém que se interessou. Porque é uma coisa sem graça. Né? Aquelas cenas bobas. Eu lembro, deve ser o Apollo 12. Eu achava que era o Apollo 11. Porque era em Campinas. Só que a gente se mudou para Campinas em 1970. Então não é o Apollo 11, é o Apollo 12. Mas como eu era criança, né? Nasci em novembro de 66. Quando o Apollo, em 69, eu tinha 2 anos e meio. Então provavelmente foi o Apollo 12 ou 14. Que eu lembro até hoje. Minha mãe e meu irmão mais velho ficaram vendo pela televisão. Meu pai ficou lavando o carro, porque antigamente os caras lavavam o carro de sábado ou domingo. E eu e meu irmão mais novo ficamos olhando pro céu na rua para ver o foguete passar. Era assim, só que não tinha graça. E pode ver que é um roteiro de filme, né? Aquela coisa do Apollo 13, né? Ninguém não tá tendo graça. O que a gente faz? O Apollo 11 é a primeira vez, Apollo 12 é a mesma coisa. O 13, vamos fingir que aconteceu um negócio absurdo lá no espaço. Foram mexer um tanque e aí o tanque explodiu. Porra, se um tanque explode, acabou, morre. E aí fizeram aquela farsa toda, né? Que tinha que ter o suprimento de ar. Só que de um módulo era redondo, outro era quadrado e deram um jeito, né? Aí mesmo assim, puta, ninguém tá achando graça nisso. Então vamos colocar o Jeep lunar. O Jeep lunar pesa 150 kg, impossível. Como se antes tinha que deixar bem leve, deixar super leve, senão não ia chegar na Lua, e de repente colocaram um treco
de 150 quilos. E onde que ele vai? Já está tudo pronto o foguete. O Apollo, sei lá quando foi, Apollo 15 ou 16 ou 17, que levou o primeiro, o Jeep. Como queria levar? Não tinha espaço, não tinha capacidade, não foi feito para isso. E depois a gente viu a imagem do cara andando de jipinho, né? Se via que era um bonequinho duro andando assim, na lua. Ainda colocaram aqueles pratos assim de antena para pegar, né, de antena redonda, né? Para que aquilo? E também tinha um pedestal no jipinho para colocar a câmera. E outra coisa, se é um jipinho que você tem que deixar mais leve possível, senão não chega na lua, para que tinha encosto? Colocaram como se fosse cadeira de praia com encosto. Você não precisa de encosto, é para andar devagar. O cara já tá com a mochila atrás, né, de produzir oxigênio. Para que vai colocar encosto? Senta no Jeep, não precisa nem banco, você senta de lado. Não precisa nem de 4 rodas, põe 3. Então um monte de absurdo. Já ficou com 11 minutos, chega.